inflamado meu coração de sonho e de morte. Tempo de viração segue meu caminhar. Falei São Salomão, estrela da guia. O sul é no norte e a noite de repente pleno dia. Vinham com os chapéus estrelados. O ouro das libras esterlinas brilhava nas bandoleiras dos fuzis. Os anéis cobriam os dedos e os bornais eram floridos de finos bordados. Misturados numa estranha mitologia, eram ao mesmo tempo facínoras, heróis e justiceiros. Acreditava-se que tinham parte com o diabo e certamente tinham um santo protetor. Suas batalhas eram descritas como epopeias. O cangaço se transformou em símbolo da coragem, da valentia, da festa e da fama. De sonho e de morte. Símbolo da liberdade do cangaceiro, de acompanhar sua vontade e brigar por ela. O cangaço não é fruto da ação de alguns indivíduos que apenas escolheram o banditismo e a violência. É bem mais que isso. Ele surge de uma realidade cultural complexa e de uma realidade social cheia de contradições. Nasce de um sistema econômico e político pulverizado em pequenos centros autônomos dominados pela figura do coronel nordestino. Um mundo onde a violência era o recurso diário para sobreviver ou dominar. Surge também da vontade de criar compensações para aquilo que a realidade não se dispunha a dar. As pessoas do cangaço, em sua origem, eram gente comum. Quase sempre filhos e filhas de vaqueiros, pequenos sitiantes, quase todos vindos de camadas pobres do sertão. A pouca idade era uma constante. Na verdade, podemos dizer que o cangaço era uma manifestação essencialmente jovem. Em seus longos anos de existência, sofreu mudanças internas. Suas motivações nem sempre foram as mesmas. No seu apogeu, ele é visto como uma fonte de prazer. Cria em torno de si uma aura de invencibilidade. É uma forma de vida que é a antítese da vida comum. As roupas são diferentes. Os cabelos são longos, a força é grande. O coronel teme os cangaceiros. É o tempo da mulher do cangaço. O mito da mulher surge no cangaço em 1930 com Maria Bonita. Maria Deia, era assim que ela se chamava, vive a aventura do cangaço depois de viver o dia a dia da cozinha ao lado do marido, Zé de Neném, sapateiro em Santa Brígida, estado da Bahia. Superando as imposições do meio, ela deixa tudo para seguir os caminhos de Lampião, que conheceu e pelo qual se apaixonou na fazenda de seus pais. Segundo os estudiosos, Lampião tenta fazê-la voltar atrás com todos os argumentos que encontra: o abandono do marido, a impossibilidade física, o fato de ser mulher, a dureza da vida. Nada muda a vontade de Maria, e ela segue aquilo que julga ser o seu destino. A mulher surge no cangaço porque assim decidiu, por sua própria vontade. Ao contrário de Maria Bonita, Dadá entra para o cangaço raptada por Corisco. A violência do gesto fez nascer em Dadá um ódio mortal. Só os anos farão esse ódio transformar-se num amor que resistirá às durezas da vida do cangaço. Mas é interessante notar que todos os casais que se juntaram antes ou durante o cangaço sobreviveram a ele e muitas vezes permanecem juntos até hoje. Um dia de terça-feira, amanheceu para se lavar roupa. Então eu disse, eu vou lavar. Aí peguei uma trouxa de roupa e fui para a fonte lavar. Quando eu terminei de lavar roupa, estava juntando já os panos dobrando para vir para casa, eu via que o mundo estremecia, aqueles cavalos
cercaram. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Eles eram 6, parece. Aí chegou e disse, eu vim lhe buscar. Aí eu cheguei e disse, me buscar? Conversa besta é essa? Aí apanhei, disse, pois eu hoje vou lhe levar. Aí aqui deram de marcha os cavalos para casa. Era tudo correndo, os animais foram para casa. Fiquei com medo, horrível. Aí juntei o corpo e a trouxa de roupa e fui para casa. Quando cheguei lá, estava a demanda com meu pai. Na hora que eu fui chegando, eles tomaram a trouxa de roupa, botaram lá e me arrastaram pelo braço. Aí me botaram na garupa do cavalo um burro de Mourão. Aí disse, pode arrastar, meu pai. Mas choro, meu pai chorava, minha mãe. Mas parecia o mundo se acabando. E ele saiu comigo. O amor segue caminhos que não se pode alcançar. Desce na Lagoa Santa, faz a volta na cabeça e salta a pedra do azar. Venha por ordem nessa casa, repare agora, o sertão é nosso lar. A calça rota pela Macambira, e o meu amor também já tem por quem chamar. O batom dela tem um brilho diferente, quando ela beija deixa a marca por dentro da gente. Quero ir embora, e esse feitiço me prende. Quero ir embora, esse feitiço me prende. Neste universo, a mulher, além de cuidar da casa, dos filhos, ainda produz. Esse esforço social da mulher do Nordeste, como de qualquer mulher pobre de qualquer região do mundo, pode ser visto no seu envelhecimento precoce. A beleza da juventude desaparece logo nos primeiros anos de casada. Trabalhei para criar 3 filhos lavando de sol a sol. Uma vida dura, passando fome, para criar todos os 3. Tenho 10 filhos, vivo trabalhando, lavando, gomando, trabalhando na enxada para ajudar a criar a família, mais o marido. Como qualquer mulher, ela sofre as restrições dos tabus e preconceitos morais, aqui ampliados por uma religiosidade quase medieval. A minha mãe me botou na escola, o meu tio foi e falou assim, disse, Madalena, tire sua filha da escola, que moça sabida não presta não, que depois de aprender escreve por namorado. E, como qualquer mulher, ela sonha com outra vida, com seus direitos, com o direito de ser feliz. Mesmo que para isto seja necessário trocar a almofada de costura por um fuzil. Mesmo que seja preciso perambular pelos caminhos tortuosos da Caatinga. Meu pai não deixava eu me pintar, não deixava me dançar. Dançar de jeito algum ele não deixava. Mas depois que eu saí, agora aí eu dançava, penteava meu cabelo do jeito que eu queria, me pintava da minha forma que eu queria, que ele não me empatava. Eu fazia nada disto. Pintava as unhas, pintava os beiços, aqui o rosto, era toda pintadinha, né? Os cangaceiros adoravam perfumes e caprichavam na aparência. O baile era uma de suas paixões e local de encontro e formação de casais.
Atraídas pela mística da riqueza, da aventura ou mesmo por amor, foram surgindo as mulheres que ligaram seus destinos ao destino do cangaço. Por amor, muitas entravam pelo amor. Por exemplo, Netina, que já gostava do namorado dela, que era namorado antes, a Maria Bonita, e outras entraram pelo amor. Eu não entrei pelo amor, não. Eu entrei, não sei como foi, e eu não posso escrever qual que gostava, que não gostava. Ela dizia que era por amor. Outros eram por valentia, outros eram porque eles eram cheirosos, outros porque eles eram valentes, outras entravam porque eles queriam que fosse, e tinha que entrar mesmo. Por exemplo, a Netina, ela entrou porque já gostava do marido dela antes de entrar. A Doninha eu não cheguei a conhecer. Ela disse que também entrou porque gostava do marido. Inclusive todas continuavam assim. Dulce era mulher de criança e deram um baile numa fazenda, mandaram chamar elas para dançar. Dançaram a noite toda. Quando foi de manhã, a Dulce saiu, muito criança. Era uma dó, uma menina daquela, engraçadinha, muito bonitinha, mas o criança levou. Ela disse que não queria ir, mas não tinha mais jeito, tinha que ir mesmo. Eu entrei no cangaço porque namorava com ele, meus pais não queriam. E eu tinha muita amizade a ele. Aí ele chegou e disse que ia pro sul. Aí falou assim: comadre, eu vou me embora pro sul. Com 6 meses eu venho lhe buscar. Você vai? Eu falei assim: se você for pro inferno, eu vou. Quanto mais pro sul. Mas eu não sabia para onde é que ele ia. 50 ou 60 mulheres viveram esta aventura. Cada uma com sua história. Uma razão diferente para entrar nos bandos. Atraídas pela aventura e pelo amor, elas deixaram tudo para seguir a vida perigosa do cangaço. Mas não só a luta esteve presente em suas vidas. Havia festa também. Festa e morte, que sempre andaram juntas na vida destas pessoas. Sim, muitas vezes eu chegava, via meninas bonitinhas, tudo fluida com eles, se namorando. Ele, minha filha, não se meta com este povo, não. Ele é um rapaz, você sabe que você não é nada minha, viu? Eu não posso me meter nisso, mas isso é uma vida miserável. Se sofre, você me vê assim, não quero saber, dormir no molhado, andar no espinho, subsaltada, correndo, tomando tiro, viu? Outra, uma ruína de sua família, porque você vai embora. Agora seu pai, sua mãe já são velhos, sofrer o que eu tenho passado, o que minha família sofreu. É um absurdo. Aí contava pra ela, meu pai amutaram em burro brabo, cortaram orelha. Minha mãe presa 5 dias com minhas irmãs, sem água, sem pão. Viu? Meus irmãos pequenos, de 7 anos, de 6, tudo arrancado às vezes de ponta de faca. Tudo por isso que me levou, sem quem nem pra quê, sem eu ser culpada, meus irmãos, por quem foram pagar. Bem assim eu sei, vão pagar por causa de você. Isso não é futuro. Que nada, a senhora não anda, eu também posso andar. Se as mulheres conheceram dentro do cangaço dias de glória e fartura, também enfrentaram duras provas. O sofrimento e a miséria imperavam às vezes por longos períodos. Olha, depois que eu tive a criança, depois de 1 semana, nós fomos ao Raso da Catarina desembreado. Quer dizer, desembreado é a gente ir não escondendo o rastro, o soldado atrás. Nós chegamos no Raso da Catarina,
a terra batia no meio da perna. E nós íamos, eu enxergava a terra, da terra eu fazia uma cidade. Passamos 3 dias com 3 noites sem dormir, andando dentro do Raso da Catarina, sem ter água para beber e sem ter comida. Quando os passarinhos gritavam, José disse, vamos ver se lá tem água. Nós chegava lá, arrancava os cravatar, escorria água, mas saía, era aranha, era bicho, e aquela água se tinha que se beber mesmo. E eu chorava, porque eu estava com sede e não estava aguentando mais a sede. Que os soldados não atravessavam o Raso da Catarina, só os cangaceiros que atravessavam. Sim, eu vinha muito cansada, vinha arrependida. Depois que entrei nesta vida de bandido, pedi a Canário, vamos se sentasse aqui. Ele falou, vamos caminhar que a volante acompanha nós. E eu tão cansada, com tanta raiva para esconder o rastro, não escondi. Aí saí mesmo por amaiado no meio do tabuleiro, só caminhando, deixando o rastro. E eles atrás brigando com eu. Caminhar, que a gente só vivia caminhando, só se aquietava de noite na hora da dormida. A não estar coitado, só era viajando, com fome, com sono, cansada. E eu vexada por mais me entregar para ficar livre do sofrimento. A cangaceira era uma mulher como outra qualquer, uma espécie de dona de casa sem casa. Seu lar era a vastidão das caatingas. Suas vidas talvez um pouco menos monótonas que as vidas tidas como normais. Estavam livres da cozinha, pois esse serviço cabia aos homens. Bordavam os bornais e decoravam os chapéus dos cangaceiros conforme mandava a vaidade masculina, muito mais acentuada que a vaidade feminina. A vida da mulher do cangaço, primeiramente, respeito ao marido, para sair bem. A segunda, como eu vivia, era dirigir tudo, chamar atenção, seguir como uma dona de casa. Eu não cozinhava, eles cozinhavam. Na hora da comida eu ia dividir. Se precisava uma camisa, eu endireitava. Se tudo, uma vida como uma mulher ou qualquer dona de casa vive em sua casa, tratando do seu trabalho. É a mesma vida da mulher do cangaço. Respeito, ali não se dá um nome, ali não se briga, ali não se fala um com o outro com rojão. Tudo como um filho educado para uma mãe. Foi assim que eu vivi 12 anos. Ser mulher acarretava graves problemas fisiológicos. Por exemplo, a menstruação, a gravidez, o parto. O problema maior era com as crianças. A movimentação constante, os combates, dificultavam a vida e a manutenção dessas crianças. Olha, o meu parto foi uma coisa muito triste. Na minha gravidez, eu até que não sofri muito, correndo muito sol, muita chuva, às vezes. Quando acontecia, que lá no norte dificilmente chover. Mas quando acontecia, a gente tinha que se molhar mesmo. Eu não lembro o dia que o menino nasceu, mas foi à tardezinha, eu me senti as dores. Quando foi assim, mais ou menos 1h, o menino nasceu. Maria foi a parteira, não teve problema nenhum, foi um parto normal. E no outro dia cedo, o menino era muito bonitinho, o menino chamava João do Mato. Mas depois de 2 dias que o menino tinha nascido, aí chegou um coiteiro e disse assim, a força está na fazenda aí perto daqui do coito. José disse, então nós vamos mandar entregar o menino. Inclusive nós não podemos dar filho à nossa família. Aí eu mandei para o Galdino, que era cunhado do coronel Liberato. Inclusive eu conhecia muito eles, aí eu mandei o menino para lá. Mas para mim foi a maior tristeza que eu tive na minha vida de ter o primeiro filho e dar para os outros criar. Mas eu não podia criá-lo, é o jeito que foi dar. O aborto era uma prática comum.
Para não ter menino para abortar, eu bebi Juazeiro, Pereiro, Ani, Marcela. Só bebi essas 4 remédios. E não abortei, o menino teve que nascer. Está morando em Brasília. A função guerreira não era exigida da mulher. A única que empunhou armas em combate foi Sérgia Ribeiro, a valente e corajosa Dadá, que ao lado de Corisco brigava, muitas vezes superando os próprios cangaceiros. Mas tudo não era bem por mim. Eu fazia mais isso pelo amor que eu tinha àquele homem, que eu não sei. Porque quando eu imaginava de Corisco morrer, eu virava maluca. Por ele eu brigava, eu jogava pedra. Então o pessoal de fora pergunta, as mulheres brigavam, as mulheres matavam. Não, nós não brigávamos. Nós andava com a Mausa para se defender, porque às vezes a gente saía fora deles, não um tiroteio, era muito comum acontecer isso. Mas a gente andava com a Mausa para se defender, para tirar se um coiteiro ou outro paisano qualquer viesse ao lado nosso. Nós tínhamos uma Mausa para se defender, mas na hora do tiroteio nós não brigava não, porque nós queríamos defender-se. Eu tive em 8 combates. O mais perigoso foi o do Clemente, do Couro, né? Não foi o do Couro e o da Lagoa Grande. Na Lagoa Grande foi onde eu saí ferida. Nós ia viajando, chegamos no Barreiro, nós ia tomar água e almoçar. Estava todo mundo preparado para almoçar. A volante chegou e fez o fogo e nós corremos. Durante esses combates, muitas foram feridas e muitas perderam a vida, como foi o caso, por exemplo, de Enedina, Neném, Maria Bonita, Áurea, Mariquinha, Maria de Azulão, entre outras. A presença de mulheres nos bandos de cangaceiros criou uma relação aparentemente mais familiar e pacífica com o mundo exterior. Eu pedi na viagem que a gente ia andando. Eu pedia que não matasse ele não, pedia, minha gente, por Nossa Senhora, não mate esse rapaz não. Eu, por o leite que mamou, não mate esse rapaz, que faz dó matar um rapaz desse tão inocente. Aí disse, porque então se você quer morrer, quem quer morrer é você. Eu disse, não senhor, eu não quero morrer, mas também uma coisa dessa também não se faz, a pessoa sem saber assim e no instante matar. Não, aqui não tem pedido, para não matar este não tem pedido. Não façam disso não, não façam disso, pelo amor de Deus. Não façam disso não, pelo amor de Deus. As pessoas chegaram a acreditar numa possível humanização das atividades guerreiras. E isso permitiu ao cangaço estender seus núcleos de dominação e participação social. A presença feminina também contribuiu para reduzir violências sexuais, e isto mudou o comportamento dos paisanos diante do cangaço. Depois dele morto, nós chegamos. Quando chegamos, Balão queria carregar Maria. E eu falei, eu digo, vocês já fizeram estas mortes. E carregar a moça. O povo endoida de chorar. É a pobre desta véia, que era a mulher de Torquato, endoida de chorar. E Balão falou, então, se porque você quer que ela case com seu primo. Eu falei que ela podia casar com outro,
Mas ele não levava ela por causa do alvoroço do pessoal. Aí ele já tinha dado o lenço, ela pôs no pescoço. Eu cheguei e mandei ela tirar. Mas a presença de mulheres criou também um foco de tensão interna nos bandos. As traições, embora se registrem em poucos casos, foram responsáveis por esta tensão. O que eu mais sofria era ele, que era muito ruim com eu. Teve um dia que ele, ciumando de meus parentes mesmo, pegou em minhas goelas e disse para me matar. Aí eu gritei: me acuda, Chechel. E Chechel não compreendeu. Aí eu gritei: me acuda, Delicado. Aí Delicado viu ele pegar daqui em minhas goelas. Aí quando chegou, eu já estava com a língua de fora, cheguei já estava roxa. O mais famoso foi o de Lídia, mulher do cangaceiro Zé Baiano. Quando soube que ela o traíra com o cangaceiro Ben-TV, Zé Baiano matou-a a cacetadas sem que ninguém se erguesse para salvar talvez a mais bela mulher cangaceira. Ao delator, coube a mesma pena da qual se incumbiu Lampião. O senhor acha que um homem de batalha, na situação que nós andávamos, um homem pode andar ligado com a mulher toda hora? Eu acho que não. Porque, além de a mulher, que nem diz, deixar o homem que nem uma melancia, às vezes o homem tem coisa que defende ele, porque nós, a maioria, tinha. Mas se o homem, por exemplo, não cumpre com o dever dele, com o que ele carrega, a bem do corpo dele, ele só tem que ir de água abaixo, meu amigo. Não, de problema, não criava não. Criava no céu. Problema normal, a mulher viajava normal com o homem. Normal, a não ser que ela estivesse doente ou tivesse problema de gestação. Mas a não ser isso, é normal. Mulher é como um homem qualquer. Pra andar, anda como um homem qualquer. Principalmente a mulher sertaneja, né? A mulher sertaneja é um homem anda aí 10 léguas, 15 léguas, aquela coisa toda. Não tem problema não. Problema de andar não tem problema não. Agora, no problema, no caso da gestação, bom, aí é uma coisa mais difícil. Mas mesmo assim, acontecia isso tudo e Dadá teve vários filhos, essa coisa toda, e não prejudicava não. E ela não se sentia prejudicada e nem o marido também. Com exceção do ex-cangaceiro Balão, o qual afirma por motivos místicos que a mulher foi a desgraça do cangaço, todos os outros sobreviventes só têm elogios a fazer. A mulher sempre foi a grande companheira, amante, criada e, muitas vezes, mãe dos cangaceiros. Muitas derramaram seu sangue e seu suor na aridez das caatingas pela história do Nordeste brasileiro. Após a morte de Lampião em 1938 e de Maria Bonita, restava apenas como grande expressão do cangaço o bando liderado por Corisco e Dadá. Era seguramente umas 10h30. Por isso eu disse: não, vamos para casa. Lá nós almoça e de lá se viaja. Fizeram uma buchada de um carneiro. Eu disse: nós vamos para casa e lá nós viajamos, porque eu amanheci o dia com muito medo. Aí por isso que chegou e disse: Rio Branco, vai para a pista que Dadá hoje, até os urubu tá trazendo macaco nas costas. Então ele saiu sorrindo e foi para a emboscada. Deixou uma colher dele, eu cheguei para ir a colher, saí com uma colher na mão, ele disse: vamos para casa. Saímos para casa. Pá! Aí quando eu vi o tiro, ele disse assim: seu Lavaredo. Eu digo: é macaco, menino. E aqui, eu olhei para trás, já era uma fumaça de tiro do tiroteio, que eu não enxerguei mais nada. Aí eu corri, mas aí eu corri muito naquela estrada, a poeira rodava, acho que eram os tiros deles, eu não vi mais ninguém. Vi dois passando logo, depois que eu fui chegando naquele barreiro, vi dois passando, correndo, pegados no fuzil assim pelo meio, sabe, socorrendo. E vi Corisco, vi o grito de Corisco, o grito, que ele gritava bonito mesmo. Um tiroteio assim era um caso. Aí eu corri até dentro do barreiro. Quando eu pulei, ele disse assim: cadê os outros? Eu disse: não sei de ninguém. Vinha eu e Roxinho. O menino tinha 12 anos,
pequenininho. Ele me chamava minha tia, porque ele ia me chamar Dadá e ia fazer uma atrapalhada. Eu reclamava, não chama direito, não. Aí minha tia, ficou me chamando minha tia. Eu disse, olha minha tia, que eu olhei, estava no chão, levantando e caindo. O tiro dele eu não sei se foi assim, eu sei que o caso era no pescoço, que ele não governava a cabeça. Aí eu vi dizer, oh meu bom Deus, minha dona Dadá, que eu olhei, estava roxinho, caiu, atravessado o rio, por cima do rio. E eu saia daí com isso. Fulano atirou, eu secou 2, 3 pentes do parabéns, secava, eu puxava, apanhava o outro, colocava, mas dentro do barreiro tinha muita pedra, umas pedras brancas assim. Quando ele levantava, eu tocava. Eu sei que ele é feio, tem os olhos abotoados assim. Quando ele levantava, eu parava a pedra. Quando ele levantava, eu tocava-lhe pedra, menos, como aí nesse pé de alvo. Nós daqui, ele do outro lado. Quando ele levantava, eu tocava-lhe pedra. Ó, o macaco, atirando uma fera. Ele atirou, o homem, ele manobrou o fuzil, aquele atirou de lá, bateu a bala aqui, ele ficou segurado na bandoleira do fuzil, ele disse, Dadá, eu olhei, disse, olha pra aqui. Eu disse, eu não disse que você saísse daí, que eles matavam. Aí eu já não fiquei em mim. Tomei o fuzil e saí arrastando, sangue, a Camaratuba, tem uma vergonça mole ali que chama Camaratuba, é mole, uma madeira. No lugar que a gente ia, ficava aquele buraco assim, o varedo. Aí saímos, eu digo, vambora. Ele disse, vambora. O que eu faço? Não tenho mais o que fazer. Ande, vai embora. Eu morro, mas mato um. Eu digo, vambora, por isso. Eu botei a mão assim nas costas dele e fui levando ele. Aí saí com o fuzil. O fuzil era lama de sangue na mão. Aí eu olhei para trás, eu digo, vambora, Cruz. Vem aí, vamos morrer. Ele disse, vamos morrer andando. Elas não foram apenas da parte alegre do cangaço. No momento em que a vida esteve ameaçada, se defenderam e levaram até o fim a experiência que escolheram. Impossibilitado inteiramente de lutar pelos tiros que lhe quebraram os braços, Corisco vagueia com o que sobrou do seu bando, encontrando a cada passo as volantes e travando com elas combates encarniçados, nos quais a vida esteve ameaçada a cada minuto. Seus braços são os braços de Dadá. É ela quem decide e atira. Lutando por sua vida e a de Corisco, seu grande amor, ela vive um dos momentos mais trágicos e belos de toda a história de mulheres guerreiras que se conhece. Eu ia morta, não aguentava mais. Todo aquele peso, meus arreios, que não era brincadeira, tudo que eu carregava. Uma cartucheira de um parabelo dessa CR-44, parece. O mosquetão dele. Tudo isso eu ia levar. Ele só levava os bornal, que ele não podia. Atravessamos o rio, tudo pisando num rastro só. Quando acabamos de atravessar, ele disse, não subimos a rebanceira agora não, vamos andar um pouco beirando o riacho, esconde o rastro, tem esse capinho que chama pé de papagaio, tá, o chão parecia um tapete, ele disse, aí nós escondemos um pouco do rastro. Eles tinham rastejadores afamados, né? Aí então nós seguimos beirando o rio, Quando chegou na frente, ele na frente, eu atrás e Caixa de Fosca atrás de mim, só nós três. Eu com os pés assim, porque a percata dele pesava, eu tive que tirar minha percata, botar no pé dele. Saí, lasquei um vestido, enrolei no pé. Era uma mulambeira, só vi. Menino, é um sofrimento que eu nunca vi. Quando eu disse a ele, vamos deixar as armas, depois nós vem e apanha. Ele disse, não, minhas armas eu morro com ela. Porque eu não aguento mais, por isso que ele disse, bota aqui na bandoleira o fuzil. Então eu botei. Quando foi na hora que ele disse assim, dá macaco,
que virou. Eu tomei o fuzil e atirei primeiro do que eles. O cangaço terminaria sua longa, muitas vezes alegre e muitas vezes triste carreira. E, por ironia ou não, terminava nas mãos de uma mulher, Sérgia Ribeiro, a valente Dadá. 36 anos depois da morte de Corisco, esta sangrenta história do Nordeste continua viva e quase impenetrável. Aos sobreviventes, restam as recordações dos combates e do dia a dia nas caatingas, sempre fugindo para um destino nunca sabido.